Olá meus amigos, aqui é o Roberto Marinho e nós estamos no Espaço DR Café, o lugar onde você chega e se sente em casa para tomar o café mais charmoso de Eldorado do Sul. E hoje nesse bate-papo para lá de especial, nós temos uma presença bacana, ilustre aqui do Ronaldo e do André, que são do CFC da cidade de Eldorado do Sul, e vão dar hoje uma palestra, vão falar um pouco sobre trânsito, os cuidados, o que anda acontecendo nos dias de hoje, o que mudou dos anos 90 até os dias que nós estamos vivendo, né? Vamos conversar um pouco com eles e cada um vai falar um pouco, né, do que anda acontecendo e falar da importância de você tirar a sua carteira e não sair andando por aí com carro sem carteira de habilitação. Eu quero agradecer, muito obrigado, Ronaldo, pela presença, muito obrigado, André. Eu quero perguntar primeiro pro Ronaldo, você é daqui de Eldorado, nasceu aqui, veio para cá, como é que é? Bom, Roberto, primeiro, né, é um prazer aqui tá participando desse teu papo café aqui, né? E, cara, sou de Eldorado. Eu nasci em Guaíba, mas vim para Eldorado em 86. Olha aí. Eu vim para Eldorado com 6 anos de idade. E aqui? E aqui estou até hoje, né? 41 anos eu tenho. Então, Eldorado eu vi o desenvolvimento, o crescimento da cidade antes da emancipação, né? Foi em 86. A emancipação foi em 88, né? Então, de lá para cá eu venho vendo todo o desenvolvimento da cidade, né? Em 2001 nós começamos com o CFC aqui, né? Foi em 2001, então a gente acabou começando. O Jorge que é o proprietário do CFC, veio com essa ideia de colocar um CFC aqui em Eldorado, né? Ele e o Deison, filho dele. Então, de lá para cá são 20 anos aí, 22 anos aí, 21 anos de CFC em Eldorado do Sul. A gente acompanhou, bem dizer assim, todo o desenvolvimento da cidade em relação ao trânsito. Pô, que legal. E você, André? Muito prazer. Obrigado pela sua presença. Como é que é? Você é daqui? Veio pra cá? Na realidade, eu sou natural de Tapes. E aí, nessas andanças pra lá e pra cá, parei em Porto Alegre. Eu comecei a trabalhar de instrutor em Porto Alegre. Faz 14 anos que eu tô na área. Faz um ano e... vai fechar 2 anos que eu tô de diretor de ensino. E faz uns 5 anos já que eu tô morando aqui. Ah, que legal. Então, eu pergunto isso porque tem pessoas que acham assim, o cara veio pra cá e cresceu. Não, tem uma história por trás, né? Não é assim. Às vezes as pessoas vêm, não nasceram aqui, mas eles vieram, migraram pra cá e fizeram a cidade crescer junto, né? Com os seus projetos, suas ideias. E eu queria saber, né, para passar uma boa informação pro pessoal sobre o trânsito, que acredito que o trânsito hoje em dia está aumentando muito, né? A gente tem alguns dados, alguns levantamentos ali em relação ao trânsito, que a gente consegue perceber que, né, eu digo ali meados de 97, 95, 97 para cá, o trânsito ele deu um salto muito grande, tá? Uma evolução muito alta em relação a isso. E tanto pela parte dos veículos, né, que até um período X, por exemplo, eu até cito na época do presidente que abriu as fronteiras para o Brasil aqui em relação ao trânsito, onde ele trouxe as montadoras para dentro de Eldorado, para dentro do Brasil, na realidade, né? Trouxe as montadoras, o que fez com que nós evoluíssemos com os veículos. Mas, né, em contrapartida vieram os problemas. Quais são os problemas? Né? As estradas. Então a gente teve uma evolução de 98, 97, 98 para cá em relação aos veículos potentes, mais de 120 km por hora, mas a gente continuou ainda com aquelas estradas antigas, né? Estradas que eram projetadas para veículos até no máximo 60 km por hora. Então a gente, com isso tudo nasce então o novo Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB. O CTB nasceu em relação a isso, por causa dessa evolução que a gente teve rápida. Ou se a gente não conseguiu conter a indústria de trazer os automóveis potentes, vamos tentar o quê? Organizar a população, né, e deixar a população andando dentro das normas, né, para saber usar esses veículos potentes numa estrada que muitas vezes não é considerada uma estrada de alta velocidade.
Por isso que os estragos acontecem rápido nas estradas, então. Sim. Então é bom mesmo, olha aí, uma coisa que muita gente não entende. Às vezes reclamam, mas olha as estradas assim, assim, claro, os carros estão potentes e as estradas não são preparadas, né, para isso. Isso aí, é diferente de uma Europa, quando tu vê lá uma estrada na Europa, uma autobahn, né, que os carros vão a 300 por hora, né. No Brasil não temos estradas para isso, mas nós compramos esses carros, né, e nós temos esses carros hoje no Brasil. Só que nossas estradas não comportam esse tipo de velocidade, né? Carro que vai de 0 a 100 aí 2, 3 segundos, tá? E muitas vezes as nossas estradas aqui no máximo é 60, 80. Então o que a gente teve que fazer? A gente está tentando adequar o quê? A nossa função CFC, né? Principalmente a parte do Detran, que é o estado hoje, o estado do Rio Grande do Sul, é um estado que se considera modelo para o resto do país em relação ao sistema de trânsito, tá? Por quê? Porque a gente tenta regrar as pessoas a andar dentro de uma norma, né? Não exceder o limite da velocidade, para não correr o risco, né, de se envolver em acidentes, né? Então a gente acaba tendo aí um processo bem árduo aí, né? Porque cada vez mais consegue perceber isso, que os carros melhoram em potência e tecnologia, né? Só que nem sempre a nossa evolução das estradas acompanha esse ritmo. E acidentes hoje em dia, perante aos anos 90, quando começou o CFC aqui, aumentaram os acidentes ou diminuíram os acidentes, assim? Até a ver com morte também, né? Eu pergunto. A gente consegue entender assim que para a gente ter um trânsito mais seguro, né, o Detran sempre prioriza isso. Nós aqui do CFC seguimos, né, nesse mesmo norte, né? A gente prioriza a defesa da vida. E só que automaticamente, quando tu tem a população crescendo de uma forma rápida, né, os índices, se tu for comparar os índices, tu tem que comparar o percentual da população da época, né? Com certeza a gente teve uma diminuição, né? A ideia, uma utopia que o Detran tinha de chegar no marco zero acidente, né? Dificilmente isso vai acontecer, né? A gente luta por isso, mas, né, é uma luta que a gente sabe que, né, a gente depende de vários fatores, não só do ensino em relação ao trânsito, mas sim de uma infraestrutura da cidade, da própria consciência em si das pessoas, né, da educação, que é o fundamental hoje em relação ao trânsito, né? O principal de tudo isso sempre foi e sempre vai ser a educação. Muito legal. E a cidade aqui, ela não tem sinaleira, não precisa, ou só os quebra-molas já ajudam já, ou precisaria de sinaleira numa cidade como Eldorado do Sul? Existe algumas situações aí que eu já ouvi falar que vão existir sinaleiras, semáforos em Eldorado. Isso é um ponto bom, um ponto positivo, né? Porque a cidade, querendo ou não, Eldorado hoje, quando o CFC veio se instalar aqui em Eldorado, nós tínhamos em torno de 22 mil, 27 mil habitantes, tá? Hoje, 2022, nós temos 41.900 habitantes. Então a cidade teve um crescimento meio que nos últimos 10 anos aí, né, mais 20 anos aí, ela dobrou de tamanho. Sim. Né? Ela dobrando de tamanho, o que acontece? Aumentou o fluxo de veículos, né? Então a gente está fazendo o quê? Qual é o trabalho CFC? Né? Muitas vezes a gente entra em parceria com a própria prefeitura em si, né? Com a própria PRF. A gente faz essas parcerias para quê? Para que a gente consiga, né, mensurar essa dimensão de pessoas aí que tá evoluindo a cidade, mas dentro de uma regra, né? Eldorado precisa de sinaleira? Sim, acho que precisa de semáforo. Precisa sim, né? Tem alguns pontos que são mais críticos. Se tu olhar às 18 horas, perceber às 18 horas, próximo à prefeitura, né? Ou próximo à nossa rótula ali de entrada, né? A gente tem alguns pontos que são críticos de horário, né? Então eu evito de passar por ali em certos momentos do dia. Por quê? Porque eu já sei que o fluxo é mais intenso, né? Então a probabilidade de tu te envolver em um tipo de acidente ou algum tipo de situação, né, errada, ela aumenta, né? Porque a gente trabalha com risco, né? Então se a gente trabalha com risco, a gente tem que fazer de tudo para diminuir esse risco,
Claro. E o semáforo em si, para Eldorado, hoje seria muito importante, com certeza. Ah, que legal, bacana isso. Uhum. Tem uma demanda muito grande hoje em dia de pessoas procurando para tirar carteira, ou o pessoal tá nessa de eu vou aprender a dirigir, quando der eu tiro, ou preferem tirar hoje em dia mais no CFC? O André tá mais por ali, né, na frente ali. Eu acredito que hoje, se tu for pôr, que nem a gente estava conversando lá de antigamente, a procura tá bem maior. Tá bem maior. Tanto é que se a gente ligar hoje e pegar outros CFCs na volta aí, a agenda tá apertada, tá para 45, 60 dias de tanta procura que tá tendo, né? Claro que teve a questão também do pessoal dos Detran, essa pandemia que teve, né? Que andou diminuindo o pessoal, deu uma represada. Mas o pessoal tem procurado bastante, sim. Primeira habilitação aumentou bastante, a gente está com bastante procura. Porque hoje em dia, se tu pegar, por exemplo, sair sem carteira que der qualquer coisa, o valor que vai pagar numa multa, ou se for só a multa, dá o valor de uma carteira. Então, vale mais a pena tu ir lá, dar uma parcelada, ir fazendo por etapas e ter a carteira em si, do que tá arriscando. Eu acho que o pessoal tá mudando um pouco esse pensamento de vou dar uma voltinha, vou até ali, vou até aqui. Eu acho que tá diminuindo bastante. Tanto é que, nem o Ronaldo tava comentando, agora cresceu muito. Então, antigamente as ruas era valo do lado. O pai, eu me lembro, quando ele comprou a primeira Brasília dele, foi botar dentro do pátio, desbarrancou o barranco e caiu dentro do valo. De primeiro tu ia no centro, botava o carro onde tu queria. Hoje não, hoje pra te ir no centro, daqui a pouco tem que deixar o carro aqui e caminhar quanto pra te poder chegar onde tu quer. Então a fiscalização também mais extensa. Agora tem essa questão da cercamento eletrônico, né? Que tu passa, que é o famoso dedo duro. Que legal. O meu vizinho lá, ele não tem carteira e agora tá juntando dinheiro para poder tirar a carteira dele. Por quê? Porque ele passou num pardal, que é o famoso dedo duro. Cuidado com o dedo duro. E aí o que aconteceu? Ele passou e a PRF atacou ele logo na frente. E ele até então achava que não daria nada. Sim. Aí só chegou em casa com o carrinho de mão, com os equipamentos dele de trabalho e tudo dentro do carrinho de mão, e perdeu o carro. E a gente conversando, né? Tu viu quanto é que tu perdeu aí? Olha a questão do valor, não sei o que. Ele, pois é, né? Se tivesse te escutado lá atrás, parceladinho, né? Hoje eu estaria melhor. Então acho que o pessoal tá mudando um pouco essa visão, esse conceito aí, vou dar uma voltinha e se rale. Azar, se me pegar, me pegou. Eu acho que a fiscalização tá maior, né? Quando não tem ciclovia, o ciclista anda onde? Em cima da calçada ou no cantinho na rua? Sim. Tem muito ciclista em Eldorado, tem né? Tem bastante. Isso é boa a tua pergunta, Roberto. O ciclista, ele se equipara ao pedestre quando ele desmonta da bicicleta. Tá? Então, o ciclista, pelo correto, né, ele deve andar sempre na mesma mão de direção, sempre no sentido do fluxo dos veículos, nunca em sentido contrário, tá? Porque o risco dele se envolver num acidente andando no sentido contrário é maior, tá? Porque quando um veículo vai fazer uma curva para a esquerda, ele não tem a visão do ciclista vindo na contramão dele e ele acaba se envolvendo no acidente. Por isso, muitas vezes um ciclista acaba pegando numa porta de um veículo, porque quando o veículo está entrando à esquerda, ele está vindo no sentido contrário da via, tá? E não no sentido de fluxo. Tá? Então isso foi boa essa tua abordagem, porque eu vejo muitas vezes ciclista querendo atravessar a faixa de pedestre em cima da bicicleta. Só que ali ele não está comparado a um pedestre, está comparado ao quê? A um ciclista quando ele está montado. Então a regra dele não é andar na faixa daí, é andar no sentido de fluxo e direção dos veículos. Agora, claro, ele desmontado da bicicleta, sim, perfeitamente. Ele atravessa empurrando a bicicleta pela faixa de segurança. Tá? Mas antes disso não. Só que a gente entra naquele conceito, né? Eu sempre falo isso. Durante muito tempo, dando aula teórica, eu sempre brincava com os alunos até. Eu dizia para eles assim, cara, imagina só, vocês estão fazendo uma aula comigo hoje, né? Em relação a trânsito. E eu vou falar com vocês, é proibido andar de bicicleta
sobre a calçada? Porque o código proíbe isso. É proibido andar de bicicleta. É proibido, então. É proibido andar de Não, bicicleta sobre a calçada. É bom saber disso daí, porque assim, ó, tem uma rua, não vou citar até pra não, causar, até porque eu sou contra o que reclamavam. Mas diziam assim, tá tendo uma obra ali, estão querendo que os carros passam, pede pra gente andar na calçada. Só que não tem como andar na calçada, e a calçada é pro pedestre. Então a gente tem que andar na rua, e aí... Sim. Aí a gente entra nesse conceito. Agora tu imagina só, um pai ensinando um filho a andar de bicicleta. Em vez do pai levar o filho para a praça, ele leva ele para onde? Pela calçada. E é a primeira frase que tu ouve de um pai falando pro filho: meu filho, anda de bicicleta sobre a calçada. E não pela rua, entendeu? Então entra num conflito de ideias aí. Agora, quem que eu sigo? O meu pai, que me ensinou desde os 18 anos. Imagina, tô ouvindo dos 6 aos 18 que tem que andar de bicicleta sobre a calçada. Ou o professor do CFC, o instrutor lá que chegou e te disse em 5 minutos: é proibido andar de bicicleta sobre a calçada. Qual dos períodos que tu vai assimilar mais, né? É um conflito de ideias. Sim. Entendeu? Que até a gente conseguir ajustar não é fácil. Então eu digo, o trabalho do instrutor hoje, o trabalho do CFC para a sociedade em si, ele é muito importante, né? Assim como qualquer outro trabalho, teu trabalho de comunicação, o nosso trabalho como orientação. Então eu digo assim, ele é necessário para que a gente tenha um regramento, para que a gente desenvolva um trânsito tranquilo, uma cidade mais segura, né? E esse espaço que tu está abrindo para a gente falar sobre trânsito, né? Ele traz à tona as reflexões que muitas vezes no dia a dia, na correria, a gente passa desapercebido, né? E isso é um trabalho muito importante, né? Eu vi uma reportagem uma vez, né? Eu quero saber se cabe para Eldorado, na verdade cidades pequenas como a nossa, né? Sim. O camarada estava no centro de Porto Alegre, a avenida aqui, bombando de carro, e ele estende a mão para poder passar e os carros param. A respeito desta situação, isto é cabível? Pode, não pode? A gente tem uma regra de prevalência dos sinais. Tá? Como a gente sempre fala isso, né? Tem uma regra de prevalência dos sinais. O próprio código em si, ele fala sobre isso. Então, quando não há uma sinalização, a gente obedece à norma. Tá? Quando existe uma sinalização, a gente vai obedecer quem? Os sinais. Tá? Essa regra da mão é mais uma orientação que se tinha. O cara esticou a mão, né? O carro para a gente poder passar na faixa de pedestre. Ok. Tá? Mas quando tem um semáforo e o semáforo está com a luz verde, né? A gente obedece quem? Semáforo? O semáforo, a sinalização. Só que tem muitas pessoas que se confundem isso. Acontecia muito eu via isso acontecer ali no Bradescão, ali em Porto Alegre, ali, bem no final da linha dos ônibus aqui da Guaíba. Aqui. O que acontecia? Eu via as pessoas atravessando a Júlio de Castilhos. O sinal estava verde, tá? E o pedestre esticando a mão, dizendo que o carro tinha obrigação de parar, né? Só que nessa hora, cada um tem a sua vez, né? É aquela história. O carro tem a vez de passagem, assim como o pedestre. Então, se existe um semáforo, uma sinalização, a gente tem que obedecer a sinalização. Claro, se não existisse aquele semáforo, daí sim se faria da regra e do bom senso, né? O cara esticou a mão, solicitou passagem, né? A mão serve para isso. A mão é uma orientação de passagem. A gente solicita. Por exemplo, quando queima um pisca de um carro, né? A gente solicita a passagem de que forma? Né? Esticando a mão, mostrando a direção que a gente quer entrar. Uma própria carroça em si, o carroceiro, quando vai fazer uma sinalização, ele tem que esticar o braço para informar que ele vai dobrar ou, né, para a esquerda ou para a direita. A mesma coisa acontece com o ciclista. Então, quanto mais a gente sinalizar qual é a nossa intenção, fica mais clara a ideia da onde a gente está indo e o risco de se envolver em um acidente, ele diminui, né? Mas para isso a gente tem que sinalizar, né? E sinalizar não é sinalizar em cima, é sinalizar com antecedência. Essa é a diferença, Roberto. Sim, legal. André. Eu trabalhei em Porto Alegre nessa época que implantaram a questão da mão. Só que as propagandas, se for ver, elas ficaram muito abertas. Elas não eram o objetivo. Assim, boa!
Então, que nem nós que dava aula, nós só tínhamos o freio, nós não tínhamos uma embreagem para pisar para o carro não apagar. Então, tu tava indo com um aluno e simplesmente eles esticavam o braço e saiu atravessando a rua. Não, calma aí, tu estica, aguarda os carros parar e depois tu atravessa. Esse seria o correto, né? Só que como as propagandas fizeram essa chamada, Porto Alegre agora tem, estique o braço e os veículos vão parar para te poder passar. Eles não focaram, que nem o Ronaldo estava comentando, tinha semáforo aberto e o pessoal querendo que a gente parasse. E aí tu imagina, tu olhar atrás de ti o Ipirangapuque ali, nós a 50, 60 por hora e uma pessoa se atravessando na tua frente. E só com o freio do lado, tem que se virar nos 30. Eu mesmo rasguei 2, 3 tênis de botar os pés embaixo, perdi unha, de colocar o pé embaixo do freio pra eles não pisar no freio e ter que manobrar. Num acidente, quando a culpa é do motorista e quando é do pedestre? Dá um acidente, quando é que é a culpa ou é sempre do quem tá conduzindo um carro? Sempre vai ter a culpa? Aí depende. É que nem o Ronaldo tava comentando. Tudo tem que haver sinalização com antecedência. Sim. Né? Que nem a bicicleta, por exemplo. A bicicleta tá andando no mesmo fluxo. E ela quer fazer uma conversão à esquerda, por exemplo. Ela quer sair daqui do canto, da onde ele tá andando, e quer ir lá pro outro lado. Sim. Ele tem que fazer a verificação. Claro, eu tô perguntando isso porque acontece de muita gente querer botar sempre a culpa no quem tá conduzindo o carro. Né? Eu sempre ouço falar isso, mas o pedestre também tem as suas culpas também, né? Sim. Quando a gente fala em direitos e deveres, tá, Roberto? Direitos e deveres, a gente fala que são para os dois lados, né? A lei foi criada para todos, né? Então, se a gente obedecer o regramento da lei, a gente consegue entender ela de uma forma mais clara, mais translúcida. Por exemplo, o pedestre, havendo uma faixa de segurança a menos de 50 metros dele, 50 metros, 50 passos de um pedestre, ele é obrigado, por lei, ir até a faixa e atravessar na faixa. Por quê? Se acontecer do pedestre atravessar fora da faixa ao lado dela, tá? O que acontece, e o motorista muitas vezes pode acontecer de bater nele ou de se envolver num acidente, a responsabilidade muitas vezes pode se recair sobre o pedestre e não sobre o motorista. Por quê? Porque ele descumpriu a legislação, ele descumpriu a regra, ele descumpriu a norma. É um caso muito interessante que aconteceu em Guaíba, um fato assim, onde havia uma senhora atravessando fora da faixa e acho que foi um motoqueiro, se eu não me engano. O motoboy acabou atropelando ela. Só que havia um semáforo e havia uma faixa e ela atravessou ao lado da faixa, né, em descumprimento do semáforo. E aí onde houve o acidente em si. Ela recebeu intimação no hospital, tendo que pagar a indenização para a moto. Então existe isso muito, tá? Muito essa forma. Em Eldorado eu vi quando acontece um conflito muito grande em relação à faixa de pedestre, por causa que existe uma faixa, mas que fica afastada a uns 30 metros da esquina, ou 50 metros da esquina, e as pessoas tendem a atravessar na esquina, ao invés de atravessar em cima da faixa. Por exemplo, na frente da própria prefeitura nova ali, né? O prédio novo da prefeitura ali, aquela rua, ela é onde a gente estava comentando que deveria haver um semáforo, né? Ali naquela rua ali acontece muito isso, que é a Avenida Grécia ali, né? Continuação da Mário Ribeiro depois, né? Com a estrada, e a Grécia com a estrada Roseiro, né? O que acontece ali? Existe uma lombofaixa, uma faixa de pedestre em cima ali da lombada, né? E existe a esquina. Sim. E muitas vezes eu vejo os pedestres atravessando na esquina ao invés de irem até a faixa. Sendo que se acontecer algum atropelamento ali, né, a responsabilidade pode recair sobre o pedestre. Sim. Né? Muitas vezes eu estou dirigindo e eu vejo o pedestre fazendo de uma forma errada ali. E aí eu até tento posicionar o veículo de uma forma que meio que, entre aspas, obrigue ele a atravessar pela faixa. Né? Acontecia na rodoviária de Porto Alegre. Tanto que na rodoviária de Porto Alegre, o que eles fizeram? Né? Existia um semáforo, né? Onde tem uma travessia de pedestre em frente à rodoviária, e os pedestres atravessavam geralmente fora. Como é que foi uma maneira deles conterem aquela situação? Eles colocaram grades
em toda a extensão da rodoviária. Né? O que aconteceu com essa colocação de grade? Obrigou o pedestre a ir até o semáforo e atravessar na faixa de pedestre ali junto ao semáforo. Tu vê só, né? Eu ia perguntar um negócio pra vocês e depois o Digão tem uma pergunta também pra fazer. Passou agora um cavalo aqui. Estamos em época de acampamento farroupilha, cavalo pra lá e pra cá. E aí, gente? Como é que como é que fica isso agora? Se a gente for falar em trânsito, né, o nosso primeiro, como é que era feito antigamente o transporte? O transporte sempre foi feito, né, antes dos automóveis, ele foi feito o quê? Né, a cavalo, a charrete, a carroças, né? Então não tinha muito um regramento em relação a isso, mas mesmo assim já existia, né? Já existia essa situação. Claro que a gente entende que a Semana Farroupilha, nós, né, do Rio Grande do Sul, aqui como o berço do tradicionalismo, a gente consegue entender que a gente tem que conviver pacificamente em relação a isso, né? Eu não vejo muita dificuldade em relação a isso. O problema maior é quando nós temos cavalos soltos nas vias. Esse é um problema sério, tá? Que recai ao proprietário, ao dono do animal, tá? Isso quando ele aparece, é claro. Né? Sim, claro. Mas assim, quando tem um cavaleiro conduzindo o cavalo, ele se torna um trânsito mais seguro. Sim, mas quando sim. o animal ele não está conduzido por um guia, ele está solto na via, aí sim é um problema sério. Risco, né? Aí é um risco pro animal em si, né? E pro trânsito, né? Sim. A gente vê muitos acidentes aí, a própria PRF em si, de cavalos que atravessam a BR, né? E atravessam a via, né? Eu vi antigamente no próprio residencial ali, ou no Centro Novo, quando tinham cavalos soltos nas vias. Então acontece, porque o animal ele não tem uma noção de trânsito, ele não vai ter, ele vai simplesmente andar em campo aberto, né? Como, né? Livre como ele é, né? Sim, e claro. aí o que acontece? Qualquer dispersão, alguém chutando ele de uma quadra para outra, ou um chame de abelhas atacando ele, ou qualquer coisa que assuste aquele animal, né, faz com que ele saia em disparada. Né? Sim. E aí o que acontece? Né? Provavelmente um acidente. Diego tem uma pergunta a fazer. Tem. Existe multa para pedestres? Existe. Olha aí, ó. Existe. Ele perguntou se existe multa para pedestre. Agora vamos saber aí, ó. Diego, existe sim, cara. Existe multa para pedestre, tá? Só que ela, muitas vezes, como vai se cumprir isso e de que maneira ela vai ser aplicada? Esse é o maior problema que a gente encontra hoje, né? Se a gente for pegar um país mais desenvolvido, né, a gente já vê que isso já funciona na prática, tá? O pedestre jamais vai atravessar um semáforo, um sinal vermelho, né, mesmo que não tenha ninguém na via. Tá? A gente sempre fala dos exemplos, né? E isso cabe muito, voltando de novo àquele princípio da educação, né? Existe a lei, existe a regra, tá? Existe a lei, existe a regra, mas precisaria de uma lei, de uma regra, se a gente se comportasse de uma maneira correta, né? Assim, ó, eu falo sempre em relação a isso, porque a gente não vê um policial em cada esquina. A gente não vê um policial em cada esquina em Eldorado do Sul. E nós temos 42 mil habitantes, né? Mas se as pessoas não roubarem, não assaltarem, não brigarem, é necessário ter um policial em cada esquina? Não. A mesma coisa acontece com o trânsito, né? Então a gente precisa o quê? A gente precisa de comportamento, né? É isso que a gente precisa, né? E quem é o exemplo? Como é que a gente aprende a caminhar, a falar, a se movimentar? A gente aprende olhando quem está na nossa volta, tá? Então se a gente segue os exemplos, né? Eu sempre falo que e hoje com essa função da tecnologia, hoje da informação em massa descarregada pela internet, né, pelas redes sociais, a gente tem que olhar nossos comportamentos, né?
Então a gente tem que avaliar muito bem isso, porque assim, Diego, a gente não precisa de uma lei, a gente precisa do comportamento. A gente Você sabe que o comportamento, desculpa interromper, mas o comportamento das pessoas, o pedestre, hoje em dia, anda tão desligado, eu acho que caberia até mesmo um curso para pedestres. Sim, caberia. Porque acaba atrapalhando o trânsito também e causando acidentes. Sim. Eu vejo isso de uma maneira ótima, isso aí que tu falou, né, em relação ao pedestre ele ser colocado. O próprio código em si, ele trata isso, né? Ele fala isso. A gente começa a trabalhar com quem? Eu tenho colegas ali, né, eu tenho um colega ali que agente de trânsito, ele dá aula à noite no CFC e um dos trabalhos dele na educação para o trânsito, dentro da Secretaria de Trânsito da Prefeitura ali, é trabalhar as escolas. Então ele sai trabalhando essa parte nas crianças, né? nos pequenos. Porque os pequenos eles começam a passar esses exemplos em casa. É onde a gente tenta plantar esse tipo de comportamento. Claro, com certeza. Mas quando tu fala em uma coisa, em forçar um pedestre ou um aluno para ir para dentro de uma sala de aula, né? Para ir para dentro de um curso, pô, cara, agora eu vou te ensinar como é que tu deve andar no trânsito, como é que tu deve te comportar no trânsito. A gente não está falando só num comportamento de trânsito, a gente está falando num comportamento social, como é que ele deve se comportar em sociedade, entendeu? E isso daí a gente tem que trabalhar nas escolas, nas instituições de ensino, entendeu? Isso é importante. Só que no primeiro momento, quando tu fala para alguém que ele tem que ir para uma sala de aula, que ele tem que voltar, ele vai dizer, não. É complicado. Eu já sei tudo. É verdade. Não, pra que eu vou lá? Eu conheço muito motorista de 20, 30, 40 anos, 50 anos, e ele diz assim, rapaz, eu nunca me envolvi num acidente, eu não tenho uma infração de trânsito. O não ter infração de trânsito não significa que ele não cometeu. Ele simplesmente não foi pego. Né? Então a gente acaba tendo isso. E o pedestre realmente. Agora imagina Eldorado, que a gente sai de uma cidade de 20 mil habitantes, né, para 42 mil habitantes, num conceito de cidade do interior, onde a grande maioria que morava aqui antes, hoje não acontece mais isso, mas a grande maioria que morava aqui antes, todo mundo se conhecia. Né? As pessoas andavam no meio da rua, né? O cara andava no meio da rua e ele achava que podia andar no meio da rua e, né, o carro tinha que parar para ele passar. As pessoas paravam para conversar no meio da rua em fila dupla, né? Eu vejo muito isso. Eu vejo muito isso ainda hoje. As pessoas param em fila dupla, né, para conversar e acabam atrapalhando o trânsito. Um dos maiores exemplos que eu dou para vocês é vocês entenderem uma coisa, que a responsabilidade em passar o comportamento não está na escola, mas sim em casa, né? Na tua própria família, na tua instituição, no teu núcleo ali. No momento que tu começar a passar esse exemplo, tu pode ter a certeza que, né, tu está formando um cidadão para uma sociedade mais justa e mais comprometida em relação às leis. Olha só. Quando eu vou levar minha filha na escola, né? Minha filha estuda ali na escola, no Cecília Meirelles ali. E aí, cada vez que eu vou levar ela na escola, eu vejo alguns exemplos clássicos, né? Onde as pessoas estão levando o filho para quê? Para que ele tenha um comportamento de educação, um comportamento de ensino, um comportamento para que ele seja uma pessoa numa sociedade mais justa, né? E aí o que acontece, né? A pessoa vai largar o filho na escola. Ele para em fila dupla, para na contramão, abre a porta do carro, para em cima da calçada ou em cima da faixa de pedestre, na frente de garagem. Né? Não, mas eu estou levando meu filho para que ele faça da maneira correta. Não, mas... Que exemplo, né? Que exemplo. Então é aí que a gente começa a repensar valores. Entendeu, Diego? André, se por um acaso alguém que está ali na autoescola, né, aprendendo, ele bateu o carro, o que acontece? Aí depende da situação, que nem já aconteceu comigo de estar parado, sabe a Del ali? Ali tem aquela rotatória, não é uma rotatória, é o tipo de
Tu vem da BR, tu desce pro posto, tu vem pra BR e entra pra dentro de Eldorado, ou vai em direção o grupo de MED, né? O que acontece? Eu passei de MED, de MED não, eu passei ali a Del e estacionei onde poderia ali, estacionei e tô conversando com o aluno, explicando, ó, quem desce ali tem prioridade porque ele tá vindo da BR, então ele pode entrar tanto pro posto, vir pra cá ou ir pra lá. Quem vem de lá tem 2 placas de parque, vai parar primeiro aqui e segundo ali. Quando eu vou explicar que daqui pra lá só precisa parar uma vez, nós tomamos uma bordoada. O carro tava com 600 km, um Palio. Acho que era o meu segundo dia que eu tava... Não, primeiro dia que eu tava no carro, no segundo. O cara veio e me acertou. Aí tá, a gente desceu, fomos olhar, colocou o para-choque pra dentro e a gente foi tentar entender o porquê. Aí tava um rapaz sentado, a namorada dele, e com um cachorrinho. O cachorro sem a guia. O cachorro pulou do colo dela, por meio das pernas dele. Como ele tava com as pernas abertas, ele caiu no chão. E aí, pra não pisar no cachorro, ele se abaixou pra pegar. E aí não nos viu e nos bateu. E aí quem era a responsabilidade? Era dele. Mesmo ele tendo batido atrás, né? E nós estacionados, ele disse que não nos viu ali. Então vai depender muito de cada situação. Sim. E nem nós lá em Porto Alegre, a gente cuidava muito a questão do semáforo, tá? Em questão de parar no amarelo. Claro, atenção, a gente tem que parar, só que a gente tem que ver onde é que a gente está posicionado para fazer a parada. Porque não adianta tu tá embaixo do semáforo e ficar amarelo tu querer parar. Sim. Aí vem o de trás e te leva junto. Então vai depender muito da situação no momento ali. Claro. Pra ver quem é o errado e quem é que tá certo. Para nós terminarmos, para ver, a conversa é boa e se torna longa. Olha, o que significa CFC? CFC, ele é Centro de Formação de Condutores. Centro de Formação de Condutores. Isso aí. Na realidade ele tem uma nomenclatura de formar condutores, né? Eu digo que o cara não sai formado, mas ele sai habilitado, né? Antigamente era Centro de Habilitação de Condutores, antigamente CHC, agora Centro de Formação CFC, Centro de Formação de Condutores, que essa é a ideia do Detran, né? Sim. Formar pessoas, formar condutores num trânsito mais seguro, sempre. E no meio de todo esse caos que acontece, né, a gente sabe que no esporte, quando se dá cartão vermelho, é alguém que cometeu algo assim, ó, né, porque não tá correto, né, tá? Sim. Pra que vocês dariam cartão vermelho? Se pudesse, assim, ó, cartão vermelho, isso aqui não serve, não, no meio ao trânsito. Assim, eu acho que hoje a gente tem uma briga muito séria com... Eu citaria 2 exemplos. O álcool e o celular. Eu não sei se o celular já não está ganhando do álcool. Olha aí. Eu acho que o celular já está ganhando. O celular já tá ganhando. Eu daria cartão vermelho pro celular no trânsito. Sem celular no trânsito. E não é só sem o celular, é o celular desligado. Porque o que chama a atenção do condutor não é nem o celular tocando, mas assim, ó, dando aquele bip da mensagem chegando. O ser humano, ele é muito curioso. Sim. E o momento que chega a mensagem, quer olhar. Eu quero agradecer vocês, muito obrigado, Ronaldo. Ronaldo de quê? Ronaldo Bertoldo. Ronaldo Bertoldo, não é brasileiro, né? É italiano. André Lima Silveira. Então tá bom, eu quero agradecer vocês. Olha, neste momento esses bate-papos são tudo editado, mas eu estou procurando um local, um lugar bacana para deixar um cenário bacana e fazer um negócio ser ao vivo, assim, sabe? Eu acredito que um ambiente, né, ao vivo, acredito que seja dali a pouco pessoas fazendo perguntas, entendeu? Se torna o trabalho mais conhecido ainda, né? Então eu quero agradecer vocês por participar desse trabalho aí que está dando início e o pessoal está gostando muito, né? E divulgar o CFC da nossa cidade aí, né? Porque tem gente que vem de fora, acredito, para fazer aqui, né? Na realidade, assim, muita gente. Sério, cara? Muita gente. Eldorado, ele é privilegiado porque ela é uma cidade plana, né? Então, assim, a gente tem muitos alunos vindo de, principalmente Arroio dos Ratos,
e São Jerônimo. Olha aí. E é pela localização, não é nem pelo plano, é pela localização. Porque o índice de veículos vindo para cá, tipo ônibus, linhas de ônibus, é maior do que das cidades próximas, então eles acabam vindo para cá. Tu vê só, né? E muito obrigado a você que está nos assistindo aí, nos apoiando. Estamos aqui para um espaço DR Café, um lugar onde você chega e se sente em casa para tomar o café mais charmoso de Eldorado do Sul. Eu quero agradecer a você, se inscreva no canal, nos ajude aí, que esse canal está crescendo e está ficando bem interessante. Cada semana várias conversas, vários papos diferentes. E hoje tivemos o pessoal do CFC, do Detran aqui, o Ronaldo e o André nos auxiliando, nos dando mais uma pitadinha, um toquezinho pra gente se ligar nesse trânsito aí que hoje em dia, olha, tá muito bonito, mas tá muito perigoso, né? E até o próximo podcast.